Temos o seguinte: hoje à noite nós estaremos falando sobre o amor à casa de Deus. Nós estamos na segunda noite da celebração de Hanukkah e nós vamos estar falando sobre o amor à casa de Deus. O nosso texto é Salmo 26:8 e nos fala o seguinte: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste ou permanece. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente no nosso sermão da noite, gostaríamos apenas de explicar de forma breve o que é Hanukkah. E para explicar sobre Hanukkah, nós vamos falar aqui rapidinho sobre história, a história do povo judeu. Então, acompanhem comigo aí. Hanukkah, também conhecida como Festa das Luzes, festa judaica de 8 dias, celebrada com o acendimento noturno de uma menorá. Orações são feitas e as pessoas comem alimentos fritos. É um costume dos judeus. Até que nós vamos comer alimentos fritos também, né? A palavra hebraica Hanukkah significa dedicação. E é assim chamada porque celebra a rededicação do templo sagrado. Por que rededicação do templo? Vamos lá. No 2º século antes da Era Comum, a Terra Santa era governada pelos seleucidas, sírios e gregos, que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, ao invés de observar o mitzvot. O que é mitzvot? Os judeus eles têm 613 preceitos. Aquilo que nós chamaríamos de leis. Eles tinham 613 preceitos que eles precisariam seguir à risca. Então, quando os seleucidas ou quando os gregos eles entram em ação para governar o povo, então eles vão exigir que os judeus eles não participem, que eles não cumpram essas leis, esses preceitos. São 613 preceitos e estão relacionados à crença dos judeus. No ano de 180 antes de Cristo, um indivíduo chamado Antíoco Epifânio, na realidade o nome dele não era Antíoco Epifânio. Ele mudou o seu nome depois que ele assumiu o trono seleucida. Na realidade, o seu nome era, você vai encontrar na história secular, o nome dele era Mítridas. Ele era de uma origem real, dos seleucidas, e ele agora vai assumir o trono, e quando ele assume o trono, ele muda o seu nome para Antíoco Epifânio. Em 180 a.C., Antíoco Epifânio assume o trono seleucida. E esse trono seleucida nada mais era do que um braço remanescente do Império Grego. Ele encontra forte resistência do povo judeu. Irmãos, quando ele assume, eu estou só dando uma pincelada na história para a gente entrar no nosso sermão, só para você entender. Quando em 180 ele assume o trono seleucida, ele agora, pela cultura grega, pelos costumes gregos, e ele por ser um rei, por todo o orgulho que tinha, toda a imponência que tinha, ele determina agora que todos pudessem seguir as suas crenças, que todos pudessem fazer apenas aquilo que ele determinava. E ele começa a conquistar cidades, ele começa a conquistar povos, e ele vai sendo bem sucedido porque ele governa com mão de ferro. Quando ele chega em meio aos judeus, ele encontra uma forte resistência. Por quê? Porque os judeus, por serem religiosos, por crerem em toda a cultura judaica, em toda a cultura mosaica, eles entendem que existe um Deus e que eles só precisam se prostrar a esse Deus, aos seus preceitos e à sua cultura. Então eles criam uma resistência. E esse Antíoco Epifânio, ele procura de várias maneiras tentar contornar, enganar os judeus.
E se você for pesquisar na história, você encontra isso aí. E ele não consegue. Então agora ele começa a tentar conquistar os judeus na força. Sabe, de forma opressora, matando, oprimindo, forçando a barra. Muitos judeus daquela época, muitos que não tinham a sua fé bem estabelecida, muitos que eram homens de grandes posses e não queriam perder as suas posses, não queriam perder o seu dinheiro, eles agora decidem aderir à cultura seleucida, ou seja, aquilo que Antíoco Epifânio estava impondo, imprimindo sobre eles. Mas uma minoria, um remanescente, eles permanecem firmes. E aí é onde começa toda a história de Hanukkah. Muitos, principalmente os mais ricos, passaram para o lado dele, mas existiu uma quantidade pequena que resistiu, e com vitória. Lá no ano 167, vai acontecer uma revolta chamada a Revolta dos Macabeus. O que é que acontece? Antíoco Epifânio, ele assume, ele toma conta das cidades ali, daquela nação judaica, e ele chega no templo, ele começa a profanar o templo. Tudo aquilo que era relacionado à cultura judaica, ele ordena que seja retirado. E no lugar do templo, no lugar do altar, ele manda que seja erigido, que seja construído um altar em adoração ao deus Zeus, o deus da cultura grega. E o que é que ele faz? Um determinado dia ele entra dentro, é redundante, né? Ele entra no templo montado a cavalo, e ali em cima do altar que era oferecido ao Senhor, e que naquele momento estava profanado, existia um altar erigido a Zeus. Ele chega em cima daquele altar e ele sacrifica um porco. E o que acontece? Na cultura judaica, o porco sempre foi tido como um animal imundo. Então aí começa toda uma revolta, uma revolução. E ali homens guiados por uma família chamada de Macabeus, alguns irmãos. E um deles vai se destacar, que é o Judas Macabeus, tem o Matatias. E eles vão ali começar a formar, como é que eu poderia dizer? Faltou palavra agora. A juntar pessoas. Eles começam a conversar com aqueles que estavam revoltados com a situação. Ele começa agora a juntar essas pessoas. E ali são pessoas que não são guerreiros. São sacerdotes, são pessoas comuns. Mas só que eles têm no coração o desejo de se ver livre daquela opressão. O que é que eles fazem? De uma maneira inexplicável, eles conseguem formar, vamos chamar de um exército, e eles ali conseguem vencer o exército seleucida. Então, naquele dia ali, naquela noite daquele dia ali, no ano 167 a.C., eles conseguem expulsar e derrotar todo o exército de Antíoco Epifânio. E ali eles retomam a cidade, tomam posse do templo, eles tentam reconstruir, eles tentam agora organizar novamente tudo a favor da cultura judaica. E ali eles começam, naquele dia surge essa celebração chamada de Hanukkah. Os detalhes mais minuciosos de Hanukkah eu vou deixar para outro pregador durante a semana que vai falar. Mas a história se deu por esse motivo. Quando Antíoco Epifânio, um rei seleucida, ele toma posse do trono e ele tenta conquistar os judeus, e por ele achar resistência, ele agora começa com a mão opressora, e ali acontece até chegar ao ponto de, em 167, a Revolução dos Macabeus, a Revolta dos Macabeus. E é daí que dá início a essa celebração de Hanukkah. Aí você diz, aonde está essa história? Primeiro que você pesquisar na história secular, você encontra. E nos livros apócrifos também você vai encontrar essa história, tá bom? Faz parte da história secular do povo judeu. Irmãos, nós lemos o nosso texto aqui, já explicamos um pouco sobre o que é Hanukkah, como surgiu a história de Hanukkah, como surgiu a celebração.
E no Salmo 26, 8 nós lemos: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória permanece. Irmãos, a gente entende que quando se fala da casa de Deus, nós precisamos atentar que nós não estamos falando de qualquer lugar. Nós vemos que toda a história de Hanukkah, toda a revolta dos Macabeus, ela se dá principalmente porque aqueles homens que ali estavam, eles entendem a importância de não profanar, mas a importância de honrar e de reconhecer a casa de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre o amor à casa de Deus. E por entender, irmãos, que o salmista ele vai falar aqui da importância, nós queremos entender que o lugar, a casa de Deus é um lugar de adoração. A casa de Deus, também chamada de templo, nós entendemos que lá em 1 Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, mas também o templo que nós cultuamos, o templo onde estamos aqui, precisa ser reconhecido, precisa ser reverenciado. É um lugar especial, a gente olha, é apenas uma construção, apenas um lugar construído por blocos, tijolos, telhado, mas é um lugar consagrado ao Senhor. E nós precisamos entender a grande importância de amarmos a casa do Senhor, nos dois sentidos falando, tanto em um âmbito espiritual como em um âmbito físico. E nós vamos entender, irmãos, que é preciso aprendermos a entender a importância da experiência de estar na casa de Deus. Talvez alguém possa até dizer, a gente vê muito isso hoje, depois da pandemia. A gente vê que muitas pessoas chegaram ao ponto de dizer, não, eu vou ficar congregando em casa mesmo. Eu aprendi a congregar em casa e eu vou estar congregando em casa. E nós vemos, irmãos, que isso não faz sentido, porque é necessário nós termos um lugar de adoração. Se não fosse assim, nós não veríamos desde os primórdios, desde os nossos antepassados, voltando lá para o Antigo Testamento, nós não veríamos lugares onde grandes homens de Deus, eles passavam e eles erigiam um altar, consagravam aquele lugar como um lugar de adoração, como a casa do Senhor. Muitas vezes apenas pedras sobrepostas uma sobre a outra, mas eram lugares consagrados ao Senhor. E nós vivemos uma geração hoje onde precisamos entender a importância que é necessário dar à casa do Senhor. E nós vemos muitas pessoas que até hoje carregam o nome de cristãos. Mas quais são os verdadeiros valores que nós observamos? Qual o verdadeiro valor que nós damos à casa do Senhor? A casa do Senhor, templo, e a nós como casa do Senhor, como templo do Senhor. Talvez nós estejamos ali profanando. Quando a gente olha Antíoco Epifânio, a história, a gente diz que isso é um absurdo. O indivíduo entrou lá no templo do Senhor, fez um sacrifício imundo na casa do Senhor. Um camarada daquele é um absurdo. Mas sempre que nós profanamos o templo do Senhor, seja o nosso corpo, seja o templo físico, sempre que nós profanamos, nós estamos nos colocando na mesma condição de Antíoco Epifânio. E nós precisamos entender, irmãos, a importância, entender alguns valores que a casa de Deus ela traz para nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a casa de Deus, esse nome, casa de Deus, tem que ter um lugar especial em nosso coração, em nosso entendimento. Não podemos dizer, é tão importante quando o salmista, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista entendia. Ele entendia que mesmo estando em sua habitação, mesmo estando em seu lugar de conforto, mesmo estando em um lugar que o agradava, quando se falava em ir à casa de Deus, aquilo soava como algo especial para a sua vida. Nós precisamos entender e valorizar sempre que ouvirmos essa palavra, a casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, eu gostaria, não vou pedir que os irmãos abram, que eu vou ler alguns textos rapidamente aqui. O Salmo 27, 4 vai nos falar o seguinte, Salmo 27, 4, ele vai dizer, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, a casa do Senhor não é apenas um lugar que a gente vai e vem 1, 2 vezes na semana. Não, eu vou ali na casa do Senhor, eu vou ali na igreja, eu vou ali no templo. Mas apenas venho, sento, assisto o culto e volto. Precisamos entender que, trazendo isso para uma conjunção tanto física como espiritual, nós precisamos entender a importância de estar na casa de Deus todos os dias da nossa vida. O que acontece hoje é que nós temos muitas pessoas que são cristãos, dizem que são cristãos, andam com a Bíblia, frequentam igrejas, mas que na realidade estão vivendo de uma forma aleatória. São pessoas que carregam o nome de cristãos, mas não têm prazer algum em estar na casa de Deus. E o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente para observar aqueles macabeus quando eles se revoltam ali, para ir de encontro a um exército que eles não teriam como vencer de maneira alguma. Eles vão sabendo que iriam para a morte. Mas eles acreditavam em uma coisa, que se eles morressem defendendo a casa do Senhor, tudo já valeria a pena. Nós temos que entender a grande importância de amar a casa de Deus. E o salmista, mais uma vez, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa, irmãos, que nos entristece é analisar nos nossos dias hoje aquilo que nós chamaríamos de um trânsito religioso. Sabe aquela coisa de alguém que carrega o nome de cristão, tem até uma Bíblia, anda com ela todos os dias na mão, mas ele é aquela pessoa da seguinte maneira: ele vai aonde existir uma programação que o agrade mais. A igreja tal tem uma programação tal, a igreja tal tem um pastor de fora, então eu vou lá. Aonde existir algo que o agrade mais, ele vai ali, mas chegando ali, ele soube que tem outro lugar, que tem uma programação melhor ainda, então ele vai para aquele lugar. Ou seja, não existe um compromisso espiritual no lugar que nós consideramos como a casa de Deus. Nem aonde ele congrega, nem aonde ele visita, ele não tem compromisso. É um trânsito religioso de um lado para o outro. E nós ao entrarmos nesse trânsito religioso, nós entramos também em um problema crítico, em um problema sensível, porque nós não criamos raízes. E se nós analisarmos aqui a maioria dos salmos, nós vamos entender a maneira que os salmistas, como poetas do Senhor, a maneira que eles observavam o estar na presença de Deus, a maneira que eles observavam o estar na casa de Deus, a importância que eles davam a isso aí. A gente entende, irmãos, que o mundo capitalista em que vivemos, ele nos oferece muitas possibilidades, são muitas ofertas, muitas coisas bonitas que a gente vê todos os dias. Sabe, ali tem uma programação especial, ali tem uma banda maravilhosa, ali. E nós somos levados a entender que aquilo ali é que alimenta a nossa alma. Só que a gente esquece de entender uma coisa: se aquela programação realmente alimentasse a nossa alma, seria o suficiente apenas uma programação dessa, vamos dizer, por ano. Mas a gente procura programações como essa todos os dias. Ou seja, a nossa alma nunca está satisfeita. Sabe por quê? Porque a nossa alma só vai estar satisfeita quando ela estiver cheia da real presença de Deus. E isso só acontece na casa de Deus, na presença dEle. Então nós temos que entender, irmãos, a importância. A casa de Deus é um lugar para toda a vida. Não é apenas um lugar, não, eu vou cultuar hoje aqui e o restante do ano eu vou ficar visitando, sem compromisso. Enquanto fizermos isso, nós não teremos compromisso com Deus e Ele não terá conosco. E nós temos que entender a real importância de valorizar a casa de Deus. É ter amor para com a casa do Senhor. É dizer, olha, eu estou alegre porque hoje eu vou cultuar ao meu Deus. E muitas vezes nós chegamos na igreja, nós dizemos, olha, o culto não foi bom, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa.
Sabe por quê? Porque nós viemos apenas para observar. No dia que nós chegarmos em um determinado lugar, com a finalidade única e exclusiva de adorar a Deus, não importa se o louvor está sendo afinado, desafinado, não importa a maneira que se está pregando, se a minha intenção é adorar a Deus, e se todos que entrarem pela porta de uma igreja tiverem a intenção de adorar a Deus e fazer com que a glória de Deus esteja naquele lugar, o milagre do Senhor acontece na vida de todos. Mas quando somos apenas observadores, nós vamos ser aqueles que vamos dizer, olha, o culto hoje foi ruim nesse sentido, naquele sentido, não prestou, não gostei, vou visitar outro lugar. E enquanto estivermos aqui, assim, nunca vamos encontrar um lugar que nos satisfaça. A nossa alma vai sempre estar vazia. Então, irmãos, nós precisamos entender que as pessoas, nesse mundo capitalista, estão apenas consumindo serviços religiosos, quando na realidade o servir a Deus é necessário entender que o servir a Deus é o prazer de estar na sua casa. Eu preciso entender que quando eu estou na casa do Senhor, eu estou ali para me alimentar da presença dEle. Eu não estou ali para me alimentar porque alguém vai cantar bem, porque alguém vai pregar bem, tudo isso é bom. Mas o que alimenta a minha alma, o que alimenta o meu espírito, é o simples fato de estar na casa de Deus e poder sentir a sua presença. E o mundo capitalista, ele tem tirado isso, tem nos alienado, ele tem nos levado, a pular de um lado para outro, sempre procurando algo melhor, sempre com aquela coisa de sermos mais exigentes e querermos sempre o melhor e não gostarmos disso ou daquilo. O que nós precisamos buscar é a real presença de Deus. E aonde estivermos, aonde fomos plantados, é o lugar onde o Senhor vai estar para nos abençoar. A casa de Deus, o salmista vai nos dizer lá em Salmo 29, 9. No seu templo tudo diz glória. A casa de Deus, irmãos, é o lugar aonde precisamos sentir a glória de Deus. Se nós formos analisar, se nós formos ver toda a história dos homens e mulheres da Bíblia, nós vamos entender que sempre que eles paravam para cultuar ao Senhor, algo acontecia. Nós vemos, irmãos, que quando o tabernáculo foi erigido ali no meio do deserto, quando a tenda foi levantada ali no meio do deserto, um lugar estranho às pessoas, um lugar onde não simbolizava vida, abundância, mas no meio do deserto, quando o templo do Senhor foi estabelecido, a glória de Deus desceu no meio daquele povo que eles não se continham. Era a presença de Deus, era a glória de Deus. E aonde estiver a casa de Deus, nós precisamos entender que a glória de Deus está ali. E nós só não vamos sentir essa glória de Deus quando nós começarmos mais uma vez a reclamar, quando nós começarmos mais uma vez a questionar. O amor à casa de Deus precisa estar em nossa vida. A gente vê uma coisa interessante, irmãos, lá em 2 Crônicas, não precisa abrir agora, 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão foi inaugurar o templo, e quando as pessoas entraram ali e começaram a admirar o templo, admirar toda a riqueza que existia ali, e eles admiravam, eles viam coisas majestosas, pessoas que vinham de longe, traziam presentes e admiravam tudo. Mas o que mais vai se destacar naquele templo é a glória de Deus, é a presença de Deus. Ou seja, algo que foi feito, um templo que foi construído, um templo que foi levantado para a honra e para a glória do Senhor. E quando a nossa finalidade em estar na casa de Deus é única e exclusivamente em adorá-lo, então pode ter certeza, o Senhor vai estar presente. Às vezes a gente corre de um lado para outro, dizendo, Senhor, me ouve, Senhor, me abençoa, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Irmãos, o Senhor já fala através da sua palavra. E por que nós não ouvimos?
Talvez exista algo na nossa vida, quando eu falo nós, todos nós, talvez exista algo em nós que precise ser mudado. Talvez precisemos buscar mais. Talvez precisemos orar mais. Talvez precisemos entender mais o real sentido de servir e adorar a esse Deus. Então, irmãos, na casa de Deus precisa existir a glória dele. Existe algo de errado quando nos reunimos, quando estamos na casa de Deus e de maneira alguma sentimos a glória dele. A primeira coisa a observar, Deus ele é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo Deus eternamente. Então, se a presença dele não é sentida, existe algo de errado. Aí nós paramos para fazer uma análise. O que é que traz a presença de Deus para o meio da igreja? O que é que traz a presença de Deus para a nossa vida? Se nós entendemos que Deus é o mesmo, se nós entendemos que o poder dele permanece sendo o mesmo, amém? Se ele é o mesmo Deus que operou milagres, maravilhas no passado, é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. Então a gente para fazer uma reflexão e a gente entende uma coisa, que se esse Deus ele não muda, se uma das qualidades de Deus é a imutabilidade, e se o seu poder jamais muda, altera, é sempre o mesmo, então existe algo de errado na nossa vida. Porque a palavra de Deus também vai nos deixar claro que se nós nos devotarmos a ele, se nós estivermos na condição, na presença de Deus, na condição de adoradores, se nós estivermos na presença de Deus, em uma condição reta, digna, algo vai acontecer. Hoje pela manhã nós falávamos sobre a condição do cristão diante de Deus, e nós lemos um texto ali, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, ele escrevendo a Timóteo, e ele diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. E a gente foi analisar e ver o sentido da palavra aprovado. A gente para se perguntar e dizer, Senhor, o que é que falta para o Senhor agir em nosso meio? Essa palavra aprovado é uma palavra grega, deixa-me conferir a hora. Uma palavra grega, essa palavra no seu original é dokimos. E essa palavra ela tem um sentido muito interessante. No passado, as pessoas no comércio, o comércio de moedas, de dinheiro, era feito com moedas. Hoje a gente não tem tanta pureza nos materiais nobres. Eu fiz uma pesquisa e no Brasil a gente, mesmo que você tenha algo de ouro 18, 16 quilates, nenhum deles é 100% puro. Todos têm uma liga de outro material. E no passado, as pessoas, mesmo no tempo de Cristo, já existia um problema. Existiam aqueles que falsificavam dinheiro. A coisa é antiga, viu? Eles falsificavam as moedas. Então, aqueles comerciantes mais espertos, mais sagazes, quando eles iam receber um dinheiro, eles faziam o seguinte, eles provavam para ver se aquela moeda era verdadeira. Então eles iam receber uma moeda de ouro ou de prata. Hoje a gente não pode fazer isso porque a liga das moedas que a gente tem é dura, sabe? É mais um material pobre do que um material nobre. Você não vai pegar uma moeda de R$1 e morder ela que você quebra todos os dentes. Mas naquele período a liga do ouro era pura, não existia outro material. As moedas de ouro e de prata eram de um material puro. Eles faziam 3 testes. Um primeiro teste, eles pegavam as moedas, eles botavam no dente. Você já deve ter visto isso em filmes. Ele mordia. Como o ouro puro, ele não tem essa dureza de um material mais pobre, como ferro, então, botando no dente, você consegue machucar aquela moeda. Então, eles mordiam, eles olhavam, se machucasse, então era verdadeiro. Quando existia uma liga de um material mais pobre, eles mordiam, era arriscado quebrar o dente, mas não marcava. E ouro e outros materiais também da mesma maneira, materiais nobres. Eles faziam isso, ou então eles utilizavam outra forma.
existia uma pedra de teste, esqueci o nome dela agora, falei de manhã, esqueci agora. Uma pedra de teste que ainda hoje os ourives eles utilizam, onde você pega um material de ouro ou de prata ou de bronze, você risca em cima de uma pedra pequena, preta, ela é porosa, você risca, se você pegar uma aliança, você vai riscar e vai ficar uma marca amarelinha ali. Aí você pega um líquido referente ao grau da aliança, no caso ouro 18, aí você pega aquele líquido, que é um ácido, e coloca em cima daquele risco amarelo. Ainda hoje utiliza isso. Se o ouro for puro, quando o líquido espalhar, continua aquela marquinha amarela. Se o ouro for bem misturado, quando você botar aquele líquido, o amarelo todo some. Eles utilizavam esses dois recursos, que essa pedra é antiga, e ainda existia um outro recurso, que os gregos utilizavam bem no passado. Eles pegavam uma pedra de mármore, e eles pegavam a moeda, e eles jogavam. E alguns conheciam pelo som. E aí o apóstolo Paulo, ele por ter uma cultura grega também, ele analisa aquilo ali, e ele, quando ele tenta falar com Timóteo estava passando por uma situação onde ele estava conduzindo uma igreja, mas existiam homens ali que estavam tentando prejudicar a sua vida, porque ele estava apresentando o evangelho de Cristo, e existiam homens ali apresentando o evangelho falso, tentando retirar aquilo que Timóteo apresentava. Entre eles ali o apóstolo Paulo fica tão chateado que ele cita o nome de dois, Himeneu e Fileto. E ele vai escrever a Timóteo e diz: olha filho, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, você tem que estar firme, provado e aprovado. Porque quando você estiver na presença de Deus dessa maneira, o inimigo ele não consegue te derrubar. E nós precisamos entender, irmãos, que quando falamos em estar na casa de Deus, quando falamos em ser cristãos, nós temos que aprender a estar provados e aprovados na presença de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que vai se desviar por qualquer coisa, mas é aquele que vai estar firme na presença do Pai a qualquer problema, a qualquer luta que vier. Nós estamos vivendo tempos onde a palavra de Deus chama de difíceis e trabalhosos. Esse é o momento do cristão ser provado. E o cristão que ama a casa de Deus, o cristão que busca a presença de Deus, esse que é verdadeiramente o dokimos, o aprovado, aquele que passou no teste, no lugar que ele chegar e que ele buscar a presença de Deus, a glória de Deus vai descer em sua vida. Nós temos que deixar de transferir a responsabilidade para outros. Se somos cristãos, a palavra de Deus deixa claro que todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós paramos para analisar, antes da morte de Cristo na cruz do Calvário, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, tinha direito a entrar no lugar santo dos santos. Depois que Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e hoje, eu e você, se nós crermos, se estivermos na presença de Deus, aonde você estiver, aonde você dobrar o seu joelho, aonde nós clamarmos, o Senhor estará presente. Só que tem um detalhe a observar: enquanto nós não formos esse dokimos, enquanto nós não tivermos essa pureza na presença de Deus, enquanto existir um material contaminando a nossa vida, nós vamos clamar, nós vamos buscar, e o Senhor não vai descer em nosso meio. Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. E o Senhor só se manifesta aonde existe integridade, aonde existe pureza. Nós vivemos um momento da sociedade, da humanidade na face da terra, aonde nós somos muito autossuficientes, aonde nós queremos muito nos justificar diante de Deus. Ah, Senhor, não te busco mais por isso. Ah, Senhor, não te busco mais por aquilo. Ah, Senhor, eu agora quero me conduzir dessa maneira. Nós não paramos mais para dizer: Senhor, como é que o Senhor quer que eu venha me conduzir na tua presença? Mas nós dizemos: eu agora vou me conduzir dessa maneira. Nos achamos muito especiais diante de Deus. E esquecemos que diante dele, se nós formos comparar o nosso tamanho, nós vamos comparar quem nós somos diante de Deus, nós não somos nada. Nós carecemos da glória de Deus a cada instante da nossa vida. E esse mundo que vivemos tem nos impulsionado a sermos independentes. Nós temos aprendido a cada dia mais a sermos independentes.
E aí nós deixamos de lado o valor da casa de Deus, nós deixamos de lado o valor de buscar ao Senhor. E depois queremos reclamar que não sentimos a presença dEle. Dessa maneira não sentiremos, porque só vamos sentir a presença dEle no momento que estivermos em retidão diante do Senhor, na sua casa, na sua presença. Aonde nos reunirmos, que estivermos com o coração puro, que estivermos com a nossa mente ligada ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor estará presente. Em meio às lutas, o povo estava no deserto, em meio a todas as impossibilidades, Deus descia no meio daquele povo, e a glória de Deus ali era uma coisa maravilhosa que muitos não entendiam. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas naquela época, eles respeitavam a presença de Deus. Qual será o grau de respeito? Deixe-me usar essa palavra mais simples. Qual será o grau de respeito, de temor que nós temos quando nós falamos, eu vou à casa de Deus? Irmãos, nós precisamos aprender a voltar às origens do valor a tudo que se diz Deus. Nós temos vivido uma geração onde nós estamos comparando Jesus, estamos comparando Deus ao nosso amiguinho, aquele que anda ao nosso lado. Aonde nós dizemos, Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Quem somos nós para determinar nada a Deus? E quando nós perdemos esse real valor e real respeito à pessoa de Deus, nós estamos pegando um caminho bastante perigoso. Nós precisamos voltar ao tempo onde o cristão, ele tinha o real temor a Deus. Aonde quando se falava das coisas de Deus, falava-se com temor, com respeito, com reverência. E principalmente quando se falava na casa de Deus. Então precisamos entender, a casa de Deus é um lugar de cuidado. O salmista diz, o zelo da tua casa me consome. Salmo 69, 9. Irmãos, a gente vê um exemplo tão interessante. Quando Jesus ele vai entrando no templo, e ali o que ele vê na porta, na parte exterior do templo, ele se revolta. Aí você diz, mas por que Jesus, o Filho de Deus, ele toma uma atitude como aquela? Ele estava indo ali para a casa do seu pai. Ele poderia não ter necessidade de ir ao templo, mas uma vez ou outra, ele estava ali no templo. E ele ia até o templo porque ele entendia a real necessidade de, na sua condição humana, estar sempre na casa do Pai. E quando Jesus vai entrando no templo, a única coisa que ele vê ali eram comerciantes, mercadores, trazendo para os nossos dias hoje, mercadores do Evangelho, mercadores da palavra. Pela cultura judaica, as pessoas tinham um pecado, eles tinham que comprar um animal e sacrificar no templo. O que era que acontecia ali quando Jesus, o que foi que Jesus viu que o revoltou tanto? As pessoas iam para a porta do templo, levavam mercadorias, levavam animais para o sacrifício, e quando chegava lá, eles sabiam que as pessoas vinham de uma viagem bem longa. Então, um animal que valia X, eles queriam cobrar 3, 4 vezes mais, se aproveitando da condição daquele povo. E ali existia um mercadejar na frente do templo. Muitos brigavam, muitos, competiam, muitos estavam ali escandalizando a casa do Senhor. Jesus vê tudo aquilo, ele expulsa. Ele cria uma ira no seu coração e ele expulsa todos dali, porque ele sabia que a casa do Senhor precisa ser um lugar de zelo. Tudo que impulsionou para que acontecesse ali a revolta dos macabeus foi justamente o respeito que eles entendiam sobre a casa de Deus. O que é que nós analisamos quando falamos casa de Deus? Qual o respeito que nós temos? Então, irmãos, precisamos ter bastante cuidado. A gente vê que existia um cuidado tão grande em relação à casa de Deus, que a gente vai lá, volta lá no deserto.
aonde o tabernáculo estava, aonde a tenda do Senhor estava ali sempre sendo armada, quando estava montada ali ou desmontada mesmo, existiam aqueles sacerdotes levitas que cuidavam ali de tudo aquilo que era sagrado, tudo aquilo que era consagrado ao Senhor. Eles faziam turnos, eles cuidavam daquilo que era de Deus 24 horas. Todo cuidado, toda limpeza, todo cuidado físico e humano era tido sobre tudo aquilo que era colocado como um serviço a Deus. Precisamos ter bastante cuidado com o ativismo religioso, precisamos ter bastante cuidado com tudo aquilo que envolve a nossa vida, que tira de nós o real valor das coisas que são mais importantes. A gente vê hoje que os reais valores da sociedade estão todos caindo por terra. A moralidade, o civismo, a ideia de família, de cristianismo, tudo tem sido derrubado, tem sido procurado derrubar isso aí. Por quê? Para que os reais valores sejam retirados. E quando nós falamos de Deus, isso aí tem que ser, me perdoem a expressão, elevado ao quadrado. Temos que entender isso de forma muito mais elevada, aquilo que se refere a Deus. Vamos dizer assim, os utensílios da casa de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao culto a Deus, precisamos cuidar com amor, com carinho, com esmero, com empenho e, sobretudo, com respeito. Então, a casa de Deus é um lugar que nós precisamos ver dessa maneira. A casa de Deus é um lugar muito especial. A gente vê, irmãos, que é um lugar onde precisa criar uma expectativa. Hoje às vezes algumas pessoas vão para a igreja, quando ele pisa na porta ali, seja qual for a igreja que ele participa, a maioria das pessoas ele vai ali sabendo que vai para uma reunião, mas ele entra ele entra em um templo, ele vai adentrar um templo, mas ele não vai criar expectativa nenhuma, ele não vê o templo como um lugar especial. Hoje em dia nós só vemos o templo como uma obra, uma construção humana. Precisamos ter cuidado. Precisamos entender que aquilo que é espiritual, o seu valor jamais será diminuído. Aquilo que tem um valor espiritual jamais perderá o seu valor, o seu teor. Aquilo que é humano constantemente vai sendo desvalorizado. A gente parte para a cultura humana, a gente chega na cultura humana, nos costumes humanos. A gente tem uma coisa hoje que é valor, que tem um grande valor. Quer ver? Vamos ver só uma retrospectiva rapidinho. E nós já estamos encerrando nesse instante. Se nós voltarmos alguns anos aí, agora não me pergunte que eu não vou lembrar dessa data. Mas alguns anos atrás aí, não sei se 10, 15, 20 anos, quem tinha uma máquina de datilografia tinha algo valioso. Era valorizado. Sabe, naquele tempo, eu ainda lembro dessa época que os professores, para fazer as provas dos alunos, ele datilografava a prova, depois que terminava de datilografar, aí tinha que ir lá no armarinho, comprar ali o papel carbono, aí chegava no mimeógrafo, e eram máquinas modernas. Hoje você chega para uma criança e pergunta, tu sabe o que é mimeógrafo? Ele não vai ficar olhando para você, ele não sabe nem o que é isso. Porque a nossa cultura humana, ela é renovada. Hoje a gente vive em um momento tão moderno, onde os estudos apresentam que a cada minuto as informações elas vão mudando na face da terra. Eu lembro de uma rádio que eu vi há um tempo atrás, no trabalho, e nessa rádio ela sempre tem um chamado da seguinte maneira, não vou citar o nome aqui. Falava o nome da rádio, aí dizia, em 20 minutos tudo pode mudar. Aí outro dia eu me lembrei, aí vim no celular, tem um aplicativo que pega todas as rádios, eu disse, rapaz, deu saudade daquela rádio, deixa eu ouvir aqui um pouquinho. Aí quando eu botei lá, aí falou, tal rádio, em 5 segundos tudo pode mudar.
E a última vez que eu tinha ouvido foi em 2011. Então já passou a renovar as informações de 20 minutos, hoje já está em 5 segundos. Ou seja, tudo em nossa vida se renova. Aquilo que vai passando vai perdendo valor. E o grande risco que existe é porque nós não sabemos fazer a divisão das coisas. Aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é eterno, o seu valor não muda. A Bíblia nos fala, passarão os céus e a terra, mas tudo aquilo que é referente a Deus não passará. Nós temos que entender que o mesmo valor que se dava ao templo, lá no período, lá na Mesopotâmia, quando começou a primeira adoração, lá quando Noé estava na arca adorando a Deus, hoje não mudou, porque Deus ele permanece o mesmo. Então vamos entender a grande importância, o grande valor de estar na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de santidade, amém? Salmo 93:5 vai dizer: a tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Ou seja, o lugar da casa de Deus é um lugar de santidade. Irmãos, a gente precisa entender que quando nós estamos adorando a Deus, quando estamos na casa de Deus, até a nossa forma de nos expressar, a nossa forma de falar na casa de Deus, ela tem que ser diferente. Temos que demonstrar esse respeito. Não que em outros lugares a gente vá falar de qualquer maneira. Mas quer ver uma coisa? A gente vê muitas vezes um linguajar que nem cabe para a vida de um cristão e muitas vezes é utilizado dentro da igreja. A palavra de Deus vai nos falar, olha, quando vocês se encontrarem com os outros, falai entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus vai nos dizer, olha, não esteja nos teus lábios nenhuma palavra torpe. A palavra vai nos dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o nosso linguajar, a nossa linguagem tem que ser de cristãos. E na casa de Deus tem que existir um maior respeito ainda. O Senhor Jesus, ele diz, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. E a casa de Deus precisa voltar a ter em nossa vida, em nosso coração, um lugar todo especial. Precisamos ter uma maior alegria de dizer, eu estou indo agora me arrumar e vou para a casa de Deus, vou cultuar ao Senhor. E muitas vezes dizemos, eu vou, né? Não tem outro jeito. Quando falamos isso, não estamos falando para o templo físico, estamos falando para com Deus. Vamos analisar o que é que Deus quer ouvir dos nossos lábios. Porque quando a gente tem uma lista para pedir coisas a Ele, essa lista é grande. E a gente quer muitas vezes que Ele atenda na mesma hora. Mas nós, quando precisamos fazer a nossa parte, nós temos pecado. Então, o amor à casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de santidade. Precisamos reconhecer como esse lugar. E por último, a casa de Deus é um lugar de alegria. É por isso que nós lemos aqui em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que é um lugar de alegria? Porque é um lugar onde nós precisamos sentir a presença de Deus. Não faz sentido nós estarmos cultuando a Deus e não termos alegria. Alguma coisa está errada. Precisamos voltar lá para o apóstolo Paulo, quando fala em 2 Timóteo 2,15, e dizer, olha, eu preciso estar diante de Deus aprovado. E para estar aprovado, toda impureza tem que estar longe de mim. Então eu tenho que oferecer o melhor louvor. Eu tenho que oferecer a melhor adoração. Aí você diz, está falando para quem? Para os levitas? Não, estou falando para nós, igreja de Cristo. Os levitas são aqueles que vão estar diante do altar para conduzir a igreja no louvor. Mas se a igreja não estiver disposta a louvar e adorar, os levitas não conseguirão fazer nada. O louvor e a adoração tem que estar em nossa vida, em nosso coração.
Temos que entrar na casa do Senhor já com essa finalidade. Senhor, eu estou aqui hoje. Não importa o que está no meu coração, não importa a angústia, não importa a dor, não importa a dificuldade, mas antes de qualquer coisa, eu vim aqui para honrar, para glorificar, para exaltar, para sentir a tua presença. Amém? A casa de Deus tem que ser vista de uma maneira diferente. Precisamos ensinar as nossas crianças. A sociedade que eles vão enfrentar agora, para nós é difícil, mas nós já temos uma consciência formada. Mas as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes, precisamos colocar na formação deles a importância de servir a Deus. Precisamos colocar essa grande importância, esse grande valor de honrar e glorificar ao Deus único, ao Deus verdadeiro, para que no momento em que encontrarem esses percalços na sociedade, eles possam dizer: não, eu aprendi diferente, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou negar o meu Deus. A gente fica triste quando a gente vê que hoje a estatística que foi apresentada hoje, ultimamente, é que se pelo menos, se não for mais, mas pelo menos 50% dos jovens que entram nas faculdades, nas universidades, eles abandonam o Evangelho. E outro dia eu estava me alegrando, porque sempre que eu levo Keren, e tem alguns amigos dela, cada um de uma igreja diferente, mas eles estão ali firmes, mesmo com toda a opressão, mesmo com todo aquilo que oprime, que os aperta, os joga contra a parede, mas eles não abandonam a fé, porque foi uma fé construída, uma fé foi lapidada da maneira correta. E nós temos que orar, colocar isso na mentalidade, na mente, no coração das nossas crianças, porque esse é o futuro que eles vão encontrar. Essa é a vida que eles vão encontrar. Então não podemos achar que é apenas... Sabe qual é o erro de muitas pessoas hoje, irmãos? É achar que é a escola que tem que doutrinar o nosso filho. Não é assim. Se nós formos voltar para a cultura dos gregos, os gregos antigos, as crianças, elas até os 7 anos de idade, elas estudavam em casa. Elas tinham a formação, os primeiros anos, uma parte da sua cultura ali, em relação à família e à cultura do local, eles aprendiam em casa. E aos 7 anos, eles eram conduzidos às escolas. E hoje o que é que a gente faz? Temos um mundo corrido, uma vida agitada, então nós não temos tempo malmente de cuidar dos filhos, chegamos tarde do trabalho, saímos cedo. Aí nós queremos exigir que as escolas venham implantar na mentalidade das nossas crianças a cultura e até mesmo o Evangelho. Quando na realidade a importância, o dever da escola é trazer conhecimento. Mas essa coisa da formação do caráter, a responsabilidade é de cada pai e de cada mãe. Os ensinamentos iniciais. Se nós queremos que os nossos filhos no futuro sejam servos de Deus, verdadeiros, fiéis, que eles amem a casa de Deus, amem a obra do Senhor, amem servir a esse Deus, a responsabilidade é nossa, de apresentar diante deles aquilo que é certo, aquilo que é errado. Apresentar a eles um Deus verdadeiro, um Deus justo. A escola vai apresentar conhecimentos gerais, mas a formação do seu caráter, da sua personalidade, ela tem que partir do lar. Precisamos vigiar bastante, porque muitos estão transferindo essa responsabilidade para a escola. Aí quando chega na escola, a escola não tem essa responsabilidade, não tem esse compromisso. Não é compromisso da escola trabalhar no caráter e personalidade de uma criança. Não está lá no currículo da escola. E muitas vezes a criança vai crescendo, ela perde as estribeiras, lá na frente os pais dizem: aonde foi que eu errei? No início. Nós somos cristãos, temos esse entendimento, mas muitas vezes temos deixado de cumprir esse entendimento. Você quer ver uma coisa que vale muito a pena? Temos ali uma sala com algumas crianças, mas
o pouco que consegue se fazer, que consegue se colocar na mente dessas crianças só no domingo à noite, já é algo bom. Talvez todas as igrejas deveriam olhar com mais, com mais valor, com mais importância o ministério infantil, porque daqui para frente é o ministério, é a área mais visada pelo inimigo. Temos que pensar com mais importância, temos que dizer, olha, as crianças, elas precisam ser guardadas, blindadas, porque senão no futuro nós vamos amargar. Então, irmãos, que nós possamos olhar isso com maior valor, com maior importância, para que os nossos filhos, eles venham crescer e eles venham amar a casa de Deus. Com certeza, aqueles macabeus que defenderam a casa de Deus lá em 167 a.C., eles tiveram uma cultura formada desde a sua infância. Então que nós possamos cuidar da nossa cultura, aquilo que nós deixamos escapar pelos nossos dedos, vamos reconquistar de novo. E as nossas crianças é um dever nosso, como cristãos e como igreja. Vamos investir neles. Vamos pensar, está sendo feito um trabalho excelente com essas crianças, mas vamos pensar em melhorar isso nesse próximo ano. Vamos pensar em trazer as crianças para a igreja. As crianças precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre a palavra. Vamos pensar em investir nisso no próximo ano. Vamos ver com mais importância. Não vou hoje não vou não, vou ficar em casa um pouquinho, vou sair. Não, vamos investir nas nossas crianças, para que no futuro você não venha, entenda o que eu estou falando, por favor, para que no futuro você não volte para a igreja e diga, me ajude pelo amor de Deus, porque eu perdi as estribeiras do meu filho, não sei o que fazer. Só que personalidade, a formação do caráter e da personalidade, quando nós perdemos isso no início, para dar a volta nessa situação, nós vamos amargar. Agora não, está bem fácil, tem suas dificuldades, mas se você implanta o Evangelho, se você implanta Deus no coração de uma criança, e ele cresce ouvindo isso, ele cresce sabendo isso, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor nunca. É uma responsabilidade nossa. Talvez até saiu do tema um pouquinho, mas é necessário, porque o mundo está caminhando para isso. Hoje eu vi uma reportagem, não vou entrar nesse tema, não gosto desse tema, mas eu quero dizer só isso aí para fechar e orar. Eu estava vendo uma reportagem hoje de um político, que ele está lutando para que seja impedido nas escolas, ele é um deputado federal, para que seja impedido nas escolas que qualquer professor convide as crianças para fazer uma oração, até mesmo, como ele falou lá, até mesmo para rezar o Pai Nosso. Eles querem impedir, porque eles julgam que por ser um Estado laico, não se deve citar em nenhuma falar de religião alguma. Ele quer colocar isso como um crime. Se um professor reunir a classe, reunir seus alunos, pelo menos para citar o Pai Nosso, isso aí será considerado um crime. Esse é o mundo que vivemos. Não vamos vacilar com as nossas crianças. Como pais e como igreja, fica para nós essa responsabilidade e esse desafio, para que de hoje, possamos começar a mudar essa situação. Vamos trabalhar com nossas crianças. Vamos fortalecer esse ministério infantil, porque eles são o nosso futuro. E nós com certeza não queremos ver os nossos filhos nas mãos de Satanás no futuro. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar e que o valor à casa de Deus possa estar sempre latente, sempre forte em nosso coração. E assim como aqueles que lutaram um dia pela casa de Deus, que eu e você possamos lutar pelo reino, pela casa do Senhor, por tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Os irmãos concordam com essa palavra? Amém? Que Deus ele possa os abençoar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. A gente tem uns avisos aqui de aniversariantes, mas a gente vai orar primeiro. O Ministério de Louvor pode se aproximar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, apresentamos a Tua palavra,
apresentamos a tua igreja aqui presente e dizemos, Pai, que o amor à tua casa, ele não possa deixar de existir em nosso coração, mas que possamos resgatar todo o respeito e amor àquilo que fala do teu nome, todo respeito e amor à tua casa, que possamos realmente dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus ele possa estar abençoando, que o Senhor possa estar abençoando cada vida aqui presente. Nós nos colocamos diante de Ti como igreja, apresentamos mais uma noite de Hanukkah, apresentamos a importância de lutar pela Tua causa, a importância de lutar pela Tua obra, e que possamos trazer para nós essa experiência, e que mesmo que se um dia nos depararmos em uma situação onde precisamos lutar pela Tua causa, que nós possamos resolver sem pestanejar, que possamos decidir sem nem pensar, e entender que vale a pena lutar pela Tua causa, que nós possamos entender que o Teu nome, ele precisa ser honrado e glorificado através da nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, na beleza da Tua santidade. Fica conosco, Senhor, abençoa cada um dos irmãos, abençoa a Tua igreja, toma-nos em Tuas mãos, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.